Vamos lá, gente. Estamos aqui com o Padre Ednardo, da comunidade Shalom. Ele que também é do Instituto Parresia, o Instituto Parresia que está com um quadro semanal aqui no Fazendo Barulho desde o mês passado. E nós agora vamos bater um papo mais prolongado, né? Nós vamos estar no coração do programa e vamos falar de outro coração, o coração da revelação divina, que são os evangelhos, né? Inclusive o Instituto Parresia vai começar um curso online sobre os evangelhos, o coração da revelação. Nós vamos falar desse curso, você vai poder se inscrever nesse curso para participar, para aprofundar mais. Então esse nosso bate-papo de hoje vai ser um aperitivo, né? Vai ser um despertar também, para que seu coração se encha de motivação para participar desse curso. Eu quero acolher o Padre Ednardo, que já está com a gente, Padre Ednardo de Oliveira, da comunidade Shalom. Olá, Padre, tudo bem? Seja bem-vindo. Olá, Diego, tudo bem? Obrigado. É uma alegria estar aqui com vocês hoje, né, falando sobre os evangelhos. Padre, primeiro que você falasse sobre a proposta desse curso, depois a gente vai entrar no tema. Qual é a proposta do Instituto Parresia para este curso sobre os evangelhos? Então, o Instituto Parresia como um todo, ele é esse instituto dentro da comunidade Shalom que se preocupa em dar uma formação com, digamos assim, um pouco mais embasada academicamente falando. Então é uma formação que tem as citações dos santos, dos teólogos, daquelas pessoas que a nível acadêmico, na teologia, fazem teologia, né? Então são formações que são embasadas nesse tipo de conteúdo. E a gente está com esse novo curso sobre os evangelhos. A gente lançou, o primeiro curso que nós lançamos foi sobre as Sagradas Escrituras, porque até de maneira bem profética, né? Porque toda a teologia deve ser embasada nas Sagradas Escrituras, e foi algo também simbólico começar a nossa atuação com esse curso das Sagradas Escrituras. E agora nós estamos com um curso menor do que aquele proposto, porque a gente deseja dar um pouco mais também de conteúdo em temas específicos também das Sagradas Escrituras, mas o Instituto não é só sobre as Sagradas Escrituras, mas esse curso especificamente nós vamos focar nos Evangelhos, porque, como diz também o título, né, o subtítulo do curso, eles são o coração das Sagradas Escrituras, né, o coração, aquele cerne da revelação. Então nós estamos com esse curso que tem essa proposta de nos degustar um pouco mais sobre os evangelhos, sobre essa parte tão importante da Bíblia. Padre, qual a importância das Sagradas Escrituras no processo da revelação, né? Eu queria começar por esse ponto, porque nós temos a verdade, temos a tradição católica, nós temos a inspiração das Sagradas Escrituras, e nós queremos entender um pouco qual é a origem disso, para a gente não se perder, né? Para a gente entender. Eu acho que muita gente vai acolhendo tanta informação hoje, tanta informação, e não sabe mais nem de onde é que a informação veio, tá entendendo? Nós temos aí debates acalorados, né, com relação aos irmãos protestantes, traduções da Bíblia, né? Mas de onde vem tudo isso? Porque Cristo como verbo, né, revelado, divino. Me diz aí de onde é que nasce essa raiz de revelação. Você fez uma distinção muito importante, Diego. Revelação e escrituras não são a mesma coisa. Revelação é algo mais amplo do que as escrituras. E isso é um conceito muito católico e presente na história da igreja. Assim, a gente olha para a nossa história, a gente entende muito bem o que isso quer dizer. A revelação é maior do que as escrituras, porque Cristo, né, o próprio evangelista João, quando termina o seu evangelho, ele diz: nem tudo o que Cristo fez está escrito aqui. Porque se nós fôssemos colocar aqui, nós teríamos conteúdo aí para todo, né? Todos os livros da terra não conseguiriam conter aquilo que Jesus fez, é a maneira como João conclui o seu evangelho. Porque o evento Jesus, o evento Cristo, e de maneira ampla também o evento revelação divina no Antigo Testamento, no Novo Testamento, é maior do que aquilo que está escrito. Então a revelação em si, o que é? É Deus que se manifesta ao homem. O homem pode conhecer coisas sobre Deus, mas Deus é muito maior do que o intelecto humano.
Então Deus se revela ao homem mostrando quem ele é. Então é uma via bem mais rápida para nós chegarmos a Deus do que a simples especulação intelectual, filosófica. Então a revelação é basicamente, de maneira simples, é isso. É Deus, o nosso Deus, o verdadeiro Deus que se revela ao seu povo. Numa primeira fase, no Antigo Testamento, uma primeira grande fase, historicamente falando, são cerca de 2000 anos, né, o processo histórico desde o Antigo Testamento, desde Abraão, na verdade, mas se a gente for olhar as raízes, aí o tempo a gente não consegue calcular. Mas se a gente for olhar Abraão, são 2000 anos de história, o Antigo Testamento preparando para a revelação atingir o seu máximo, o seu cume em Jesus Cristo. Então, e a revelação ela inclui, né, também uma dimensão oral. Tem a escritura, a parte escrita, e tem, segundo a fé católica, a doutrina católica, uma dimensão também de tradição oral, costumes, verdades que foram conservadas na vida da igreja, na maneira como a igreja a acolheu, e a igreja nós entendemos os padres, bispos, mas também o povo de Deus, a maneira como a igreja como um todo acolheu a palavra de Jesus e foi aplicando essa palavra na sua vida. Então, revelação se deu no seu ápice com Jesus e também a maneira como a igreja foi acolhendo essa revelação é importante, porque é como se isso fosse a palavra viva, escrita nas pedras de carne, que é a igreja. Então, a luz brilhou, se conservou na escritura, mas se conservou também na vida daqueles que contemplaram aquela luz. E essa vida, né, essa luz impressa na carne dos homens, é aquilo que nós chamamos de tradição oral. Então, a revelação de fato é maior do que as escrituras, mas as escrituras são um lugar privilegiadíssimo onde nós podemos escolher a revelação divina. Deu para entender? Sim, claro. Inclusive, é muito importante ver isso, a gente sempre perceber que a revelação se dá dentro de um contexto histórico, e as coisas vão se ligando, né? É como se uma semente plantada nascesse naquele contexto e fosse, né? Eu vou usar um verbo aqui, eu ia usar um verbo indevido, não sei se eu falar de como palavra, né? Ela reverbera, né? Mas você vai ter os termos adequados, padre. Nós vamos continuar agora aqui. Deixa eu só me situar aqui, porque temos perguntas aqui dos nossos queridos irmãos. Qual a importância, padre, de nós nos aprofundarmos na palavra de Deus, né? São Jerônimo, ele diz o seguinte, que ignorar as Escrituras é ignorar o próprio Cristo. Eu posso conhecer a Cristo sem conhecer as Escrituras? Isso é uma frase muito forte, né, e bonita de São Jerônimo. Eu diria que sim, eu posso conhecer, mas eu só posso aprofundar o meu conhecimento de Jesus se eu passar pelas Escrituras. Eu posso conhecer porque, por exemplo, uma pessoa que não sabe ler pode conhecer Jesus, né? Uma pessoa que não tem, mas de certa forma, não a leitura, né? Vai ter passado de alguma forma na pregação por aquilo que estava escrito. Mas as Escrituras, ela tem um lugar, como nós dizíamos, de destaque na vida da igreja, e deve ter um lugar de destaque na vida de um cristão. Eu estou vindo de uma experiência como vigário paroquial, né, em São Paulo. Eu dizia muitas vezes lá para os meus paroquianos que a gente não deve abrir a Bíblia somente em setembro, né? Porque a gente fala aqui no Brasil do mês de setembro, o mês da Bíblia, e parece que a gente só tem que abrir a Bíblia, né, quando chega esse mês, né? E se nós só abrimos a Bíblia nesse mês, a gente realmente está muito, como diz aqui no Ceará, capenga, né, no nosso conhecimento de Jesus. Porque naquelas palavras ali, naquele texto escrito, que foi conservado pela própria igreja, naquele texto se revela Jesus tal como ele é de verdade. Eu corro o risco, se um relacionamento com Jesus que não passa pelos evangelhos de maneira especial, um risco de eu me relacionar com um Jesus que eu criei, um Jesus que eu
dou a ele as características que me convêm. Então, é um Jesus que vai ser um pouco à la carte, né? Ele vai ali satisfazer mais os meus desejos, e é verdade, Jesus atende às minhas necessidades mais genuínas, mas Jesus é exigente. E esse Jesus exigente não vai transparecer de um relacionamento muito intimista, digamos assim, com Jesus que não passe pelas Escrituras. Então a Escritura, ela tem essa força de me mostrar o Jesus verdadeiro, o Jesus com o qual os apóstolos se relacionaram. E sobretudo as Escrituras no contexto da igreja, porque como nós dissemos, a igreja é aquela que tem autoridade para interpretar corretamente as Sagradas Escrituras. Mas de qualquer forma, um relacionamento com o Jesus da Bíblia, o Jesus dos Evangelhos, é uma garantia de um relacionamento com o Jesus real, com o Jesus verdadeiro, e não com um Jesus que eu projeto. Né? Aqueles filósofos antigos, modernos, né? Como Feuerbach, ele fala que Deus é a projeção do homem. O homem projeta em Deus o que ele aspira para si, né? Os seus anseios, digamos assim. E se eu não passo pelas Escrituras, eu corro esse risco de colocar em Deus e colocar em Jesus não quem ele é, mas aquilo que eu quero dele, ou aquilo que eu anseio dele, ou aquilo que eu vejo dele. Então, para que a gente se relacione com um Jesus verdadeiro, eu preciso, sim, passar pelas Escrituras. Porque, assim, não é ele que nasce em mim, né? Sou eu que nasço nele. Sim. Por que essa expressão, coração da revelação para o Evangelho? A gente pode falar de coração como o lugar mais importante, né? Como o miolo, como o cerne, como aquele lugar ali, como o tesouro, a gente diria assim, como o lugar, o núcleo central, né? Mas se a gente colocar núcleo da revelação, fica um pouco acadêmico demais, né? Então, quando a gente fala de coração, a gente lembra também que ele é esse núcleo que garante a vida para o resto do corpo. Ele é esse lugar que dá sentido, que faz com que todo o corpo permaneça de pé. A revelação de Jesus, ela ilumina inclusive o Antigo Testamento. O Evangelho, que é ali, a gente poderia colocar como sinônimo de Jesus, porque os Evangelhos falam de Jesus, querem somente isso, né? Dizer quem é Jesus. Quando o Evangelho, quando Jesus acontece, ele dá sentido a todo o resto das Escrituras. Então é como esse coração que vai também iluminando profecias antigas do Antigo Testamento, por exemplo. Se você procurarem o Eltinho, ele vai poder dizer bem melhor, né? Mas aquela figura, por exemplo, do servo sofredor do Antigo Testamento, de Isaías, até hoje os exegetas morrem para dizer quem era esse homem. Né? Se era Israel, se era um profeta da época, se era um rei, se era um homem desconhecido, se estava no exílio, se não estava. Até hoje ninguém sabe quem é esse servo sofredor. Mas quando a gente coloca Jesus e compara com as profecias de Isaías sobre este servo, a gente não tem como não dizer. Isaías estava falando de Jesus. Jesus ilumina a interpretação do Antigo Testamento. Então é como esse coração. Se a gente tivesse um organismo sem coração, a gente poderia ter tudo direitinho, mas ele não teria vida. Então é como o coração da revelação quer lembrar que é Jesus que dá sentido a todo o resto das Escrituras, né? Jesus que faz com que o organismo das Escrituras ele pulse, né? De maneira coerente, de maneira bem articulada entre si. Então é um pouco esse lembrar qual é o fundamento, né? A raiz, esse núcleo central da nossa vida. Padre, por que 4 evangelhos, né? Por que não só um? E assim, muito foi escrito por Jesus, né? A gente e de vez em quando na mídia aparece, foi descoberto um evangelho escondido, não sei o que, muita coisa escondida, né? Mas assim, por que são 4 evangelhos? Por que não 1? Por que não 10? Por que não 20? Tá entendendo? Fala pra gente contextualiza a gente aí nessa questão. A gente fala de 4 evangelhos canônicos, né, aqueles reconhecidos na Bíblia. Existem mais evangelhos, se a gente
alarga o termo para os apócrifos, como você está lembrando, né? Esses que causa a imprensa e às vezes as pessoas causam tanto sensacionalismo, aí descobriu o evangelho de Judas. Então, vai mudar alguma coisa na nossa Bíblia? Não. Porque são 4 os evangelhos canônicos, ou seja, reconhecidos pela igreja. Por que são 4? A gente tem uma resposta muito simples. Porque Deus quis assim, porque a história fez assim. Isso seria a resposta mais rápida. Mas, porque a igreja discerniu assim, e a gente, por isso que a revelação precisa ser maior do que as escrituras, porque quem é que disse que são 4 evangelhos? No final das contas, foi a igreja, inspirada pelo Espírito Santo. A igreja, não somente os bispos que se reuniram no lugar e vamos aqui pensar 3, 4, 2, 1. Não. A igreja como fiéis, leigos e clero, né? A igreja no seu todo, a igreja cabeça e membros. Essa igreja, na sua vida, foi acolhendo, na sua história, esses 4 evangelhos. Na sua vida litúrgica, então, nas missas daquela época, eram lidos somente esses 4 evangelhos. Na catequese da igreja, eram utilizados somente esses 4 evangelhos. E se em uma comunidade surgia um 5º evangelho, e às vezes até naquela comunidade local foi acolhido por alguma forma, mas depois, em um discernimento mais macro, foi se entendido, não, aquele texto, ele não revela, não mostra a face verdadeira de Jesus. Contém alguma heresia, contém alguma imprecisão, ou simplesmente não foi acolhido pela Igreja Católica, no sentido de universal, em toda parte. Então, o processo para chegar a 4 é um pouco complicado, mas de maneira simples seria isso. A Igreja foi acolhendo, na sua vida como um todo, esses 4 textos. Tu queria comentar alguma coisa? Não, né, porque a intenção aqui, é claro, eu estou falando agora por mim, a intenção aqui não era investigar o processo da canonização dos textos, mas voltar a olhar para essa questão de que a igreja, o papel da igreja, eu não posso ler e interpretar as Sagradas Escrituras sem a igreja. Mas a própria igreja diz que é aquela que diz, são esses livros e não aqueles, tá entendendo? Era exatamente essa pecada que eu estava querendo dar aqui, para a gente não entrar aqui na investigação aqui. Sim. Acho que o pessoal colou. Deixa eu só fazer um comentário, que seria bem mais cômodo ser só um, né, Diego? Não sei se você concorda, mas, por exemplo, quando a gente vê o Sermão da Montanha, em Mateus, o texto diz, Jesus subiu numa montanha e falou aos seus discípulos. O Sermão da Montanha. Quando a gente olha em Lucas, a gente vê Jesus desceu a montanha e numa planície falou aos discípulos. A gente fica assim, o texto bem parecido do Sermão da Montanha. A gente fica, poxa, eu acho que... Aí parece que ser uma ocasião para a gente duvidar da veracidade do texto, né? Ou ele subiu a montanha e falou, ou ele desceu a montanha e falou. Não pode ter feito as duas coisas, então ele fez o mesmo discurso em 2 lugares. É um pouco estranho, né? Se a gente olhar, por exemplo, Marcos e Mateus, Jesus na cruz, morrendo, palavras fundamentais, ele diz, meu Deus, por que me abandonastes? Quando a gente olha em Lucas, Jesus diz, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Aí fica, poxa, tá alguma coisa errada, né? Porque se fosse só um, talvez seria bem mais fácil lidar com isso, né? Porque teria uma história linear. Mas os evangelhos, eles são testemunha, eles são fruto de um testemunho oral, né? Digamos assim, alguém viu os eventos, é fruto de uma tradição oral. E dentro desse tipo o evangelho não é um texto jornalístico. Eu não estou ali, o escritor, o evangelista não estava ali como se fosse uma crônica de jornal descrevendo os fatos. Ele está com uma testemunha. E dentro de uma testemunha se dá margem a algumas interpretações da parte de quem dá o testemunho. Se a gente vê um acidente acontecer na esquina, se você perguntar a pessoas diferentes, elas vão ter talvez coisas diferentes para falar sobre o mesmo evento. Pontos de vista diferentes, né? Exatamente, porque depende do lugar onde ela estava vendo o acidente. O evangelho acontece um processo parecido.
né? O evangelista, ele está em um ângulo diferente da revelação, ele tem um público para o qual ele se dirige, que ele vai, às vezes, adaptar o texto para que o público entenda bem o que está sendo dito, e ele também tem a sua bagagem cultural, porque isso é algo muito bonito na fé católica. Os evangelhos são palavra de Deus, mas são também escritura humana. Deus, ele não cancelou o homem para escrever os evangelhos. Ele utilizou do homem para fazê-lo. O Mateus é um autor de um evangelho. O Espírito Santo e Mateus. Mas Mateus é verdadeiramente um autor. Então passou por Mateus o texto que nós recebemos, né? Passou pela humanidade de Mateus. E por isso não são só um, porque a igreja e a fé cristã, ela supõe o homem, né? Ela não anula, o homem não é um problema para a fé, né? O homem é o ouvinte, né, privilegiado da revelação. Por isso 4, né? Por isso não só um, né? E por isso também não mais do que... E então, nosso bate-papo, nós temos ainda aqui dúvidas cruciais, né? Vamos falar de 2 dimensões. Primeiro, vamos falar dos evangelhos sinóticos. Você vai explicar por que é sinótico, padre, por favor, por gentileza, e quais são eles, os 3. E depois vamos falar do evangelho de João. Então, quais são os evangelhos sinóticos? Por que eles se chamam assim? Né? E quais são as características? Bom, os evangelhos sinóticos, eles são Mateus, Marcos e Lucas. Eles são chamados assim porque um autor, né, no século XVIII, mais ou menos, ele colocou esses 3 evangelhos em 3 colunas, segundo seus eventos, né? Tem eventos paralelos nos 3 evangelistas. E ele criou uma sinopse, ou seja, eu olho com um só olhar, né? Eu consigo colocar o texto e conseguir ter uma visão do todo com um só olhar, né? Então, no grego, esse sinopsis é um pouco essa sincronia, né? Esse olhar único sobre o texto. Então, são esses 3 evangelhos que contêm eventos muito semelhantes entre si. Por exemplo, os milagres que tem em um evangelista, em geral, tem nos outros 2. Marcos é mais curto, então ele vai ter menos conteúdo do que Mateus e Lucas. Cada um vai ter também algum conteúdo original, especialmente Mateus e Lucas, né? Marcos está praticamente todo em Mateus, mas são esses 3 evangelhos que contêm esses eventos bem parecidos entre si, né? Eu falei do Sermão da Montanha, né, por exemplo, né? Então Mateus e Lucas trazem esse texto, né, essas palavras de Jesus bem parecidas. Então, basicamente, seriam esses evangelhos que contêm um conteúdo muito semelhante entre si. Enquanto João, ele tem um ritmo, uma maneira de expor o conteúdo, inclusive, né, bem própria, bem particular, então ele é colocado à parte. Qual seria a principal característica de cada um? Muito da característica tem a ver com o público para o qual ele se dirige. Então a gente poderia responder essa pergunta um pouco pensando no público para o qual se dirige cada evangelista. Mateus, em geral, se dirige a um público cristãos que vieram do judaísmo. Então, são judeu-cristãos. Então, ele quer um pouco explicar como é que Jesus é o cumprimento do Antigo Testamento. Por isso, Mateus vai trazer diversas vezes várias citações do Antigo Testamento e esse desejo, né, essa intenção de mostrar claramente, praticamente, que Jesus está cumprindo as profecias do Antigo Testamento. Então, Mateus tem muito mais citações explícitas do Antigo Testamento do que os outros evangelistas. Marcos é o evangelista mais curto e também ele tem o mérito de ser o primeiro a escrever, né? Então, ele que quase que iniciou essa maneira de escrever sobre Jesus que nós chamamos de evangelho. Marcos, ele, como é mais conciso, né, sucinto, ele é bem preciso e direto nas suas colocações, ele se dirige também a um público não judeu-cristão, como Mateus, mas um público mais vindo do paganismo, cristãos que vieram não do judaísmo, mas das outras religiões, em geral, da religião greco-romana, né? E é escrito ali também no ambiente romano.
e Lucas, entre os sinóticos, é esse evangelista que também se dirige a um público parecido com o de Marcos, cristãos provenientes do paganismo, mas Lucas ele tem um mérito, né, de ser, primeiro, ele é o único que não é aliás, como Marcos, né, eles não são apóstolos, perdão, Lucas e Marcos não são apóstolos, mas Lucas tem um grego muito elegante, então Lucas é um doutor, Lucas é um homem de cultura, e aqui a gente já vê uma característica bonita, né, da comunidade cristã primitiva, né, o evangelho que chega aos mais simples, mas também àqueles mais cultos. Então Lucas escreve de uma maneira muito bela, e a gente vê, por exemplo, uma parábola do filho pródigo, que está presente em Lucas. A maneira como é escrita, a maneira como é colocado aquela parábola que Jesus contou, ela é muito bonita, né, e é muito elogiada pela crítica, pelos exegetas, porque Lucas tem esse privilégio, esse mérito de ser um homem de cultura, né, que teve uma experiência com Jesus e que escreve sobre Jesus. E no caso João? João, ele não está ali na galera que... Eu falo galera, ó. Aquele mesmo olhar ali dos sinóticos, né? Ele está, usando assim, ele está dando um voo e dando um olhar mais profundo ali. Mas é igualmente um evangelista. Qual a característica de João, no caso? João realmente, se a gente lê os 4 evangelhos, a gente vê que realmente João está em um patamar diferente. Se eu dizia que Lucas tem um evangelho muito elegante, né, culturalmente falando, no seu grego, João tem o pior grego, talvez, entre os 4, com certeza. Mas João é o mais profundo. Porque João, ele utiliza as palavras, ele expõe no evangelho, ele nos ajuda a ter um olhar profundo sobre Jesus. Daí, a gente usa para João, né, tem um tipo de iconografia para os evangelistas, né, atribuir aos evangelistas animais. Né, então, um é o leão, outro é o touro, outro é o homem, e João é a águia. A águia porque ele tem um olhar que perscruta, um olhar profundo, um olhar que penetra, né, nas profundezas ali de Jesus e nos dá a conhecer Jesus no seu íntimo. Só para dar um exemplo dessa profundidade de João, Diego, a gente pode olhar para o prólogo de João, que é aquele texto belíssimo que já começa ali, parece que voando, né? No princípio era o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. Ele usa essa palavrinha, né, que para a gente é tão banal, né? Logos, verbo, palavra, mas que ali originalmente está sendo usada para Jesus. Ele usa essa palavra, né, para nos ver quem é o Filho na Trindade e etc. Né? Então, João é um homem, um evangelista muito profundo e nos ajuda a entrar na profundidade de Jesus, mesmo que com poucas palavras, mas ele usa bem as palavras, né, e nos ajuda com essas palavras que ele usa a entrar cada vez mais no coração de Jesus. Padre, muito obrigado, viu? Muito obrigado pela sua participação. Eu espero que quem esteja aí nos acompanhando você tenha conseguido, assim, nós tenhamos conseguido despertar você para fazer esse curso, se inscrever. Você já pode, com a graça de Deus, já acessando o institutoparresia.org, você já pode fazer a sua inscrição para o curso que vai começar, padre, vai começar... Dia 1º de julho. A abertura mesmo do curso, a possibilidade de acesso ao curso vai ser 1º de julho, mas nós estamos também com algumas atividades para aqueles que se pré-inscrevem, né? Então, se você se inscrever também antes desse prazo, nós vamos ter uma atividade, uma aula extra, né? Uma aula só para aqueles que se inscreveram, para ir também conservando ali o desejo, né? E a expectativa pelo curso. Mas vale a pena, né? Se inscrever antes para colher, claro, né, também claro. essa novidade para vocês. E divulgar também esse curso para os seus amigos, para vocês irem podendo debater enquanto o curso vai acontecendo, né? E a gente vai lembrando, nós aqui, um convite a todo mundo que está nos acompanhando pela Rede Vida e o pessoal que nos acompanha pelas plataformas da comunidade Shalom também, nós estaremos recordando as inscrições também e o curso quando ele iniciar, tá certo? Padre, muito obrigado, viu? Deixe-nos sua bênção aqui para todos, por favor. Obrigado você, Diego, obrigado Fazendo Barulho por essa oportunidade também de nós falarmos um pouco sobre esse curso e também sobre
sobretudo sobre o conteúdo do curso, né? Porque é muito bom poder falar, né, de Jesus, né? É um grande privilégio para nós missionários poder, de alguma forma, falar de Jesus. Então, muito obrigado por essa oportunidade e a bênção, né, de Deus sobre todos nós, sobre os nossos espectadores, né, aqueles que estão nos assistindo. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigado, até mais. Vamos seguindo, gente.